Muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Aprender a Vida Inteira. E se você ainda não se inscreveu nos nossos canais, no YouTube ou no Spotify, inscrevam-se e nos acompanhem. Juntos nós podemos aprender muito. O tema de hoje traz um assunto muito instigante e desafiador: o marketing para profissionais da saúde. Afinal de contas, isso vai muito além de postagens bonitas no Instagram. Profissionais que realmente querem se destacar precisam entender que presença digital é estratégia, posicionamento, conexão e muita seriedade, gente. Nesse podcast, vamos falar para vocês como construir uma marca forte e como transformar conhecimento técnico em conteúdo relevante, principalmente como manter mais autenticidade. E está conosco uma super profissional. Ela é jornalista, especialista em comunicação e marketing digital. Ela tem uma ampla experiência na área da saúde e na área de odontologia e, após 14 anos de experiência de vida em comunicação com cirurgiões dentistas, ela fundou a própria agência de marketing, ajudando profissionais da área da saúde a fortalecer suas presenças nas mídias. Com certeza, profissionais da área da saúde vão gostar muito desse podcast, mas tenham certeza vocês, a gente vai aprender junto também. Mariana, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. A minha colega do Saber Ampliado, sim, dessa plataforma de cursos em tantas áreas do saber, não é, Mari? Um prazer estar aqui, um prazer mesmo. Obrigada pelo convite. Mari, nós vamos começar aqui, a gente trabalha com saúde, educação, psicanálise e histórias de vida sempre nos interessam muito, né? E é muito curiosa a sua prática. Então, assim, como é que você chegou no marketing para uma área tão importante, né, que precisa realmente ser compartilhada, que é a área da saúde? Bom, vamos lá. Eu sempre amei a comunicação, acho que desde o ensino médio já tinha uma certeza que eu seria jornalista, porque eu gostava de escrever, gostava de me comunicar com as pessoas, de perguntar, de ter essa curiosidade mesmo sobre as pessoas. E o jornalismo me proporcionaria trabalhar com o que eu gostava. Fiz a faculdade e comecei a estagiar numa associação de dentistas. Então, eu escrevia era uma linguagem bem técnica, sim. E era para dentistas, então eu não escrevia para pacientes. E eu lembro que uma vez, conversando com uma jornalista da Caras, ela falou assim: quem escreve conteúdo específico, escreve para qualquer um, porque a gente aprende a se comunicar com um público que é exigente, com um público que eu sabia que eu não ia escrever num jornal. O que é cárie? Porque ele já tinha pesquisas sobre cárie. Então, o jornalismo me proporcionou trabalhar com odontologia, mas também saber muito mais. Então, assim, eu fazia jornal, fazia revista, fazia site, mas dentro de uma linguagem específica da odontologia. Uau, quer dizer, a saúde te capturou. Sim. E aí, a partir disso, você migrou? Sim, aí eu trabalhei por muito tempo, fiz vários veículos de comunicação dentro dessa associação, mas as mídias digitais sempre foram assim minha paixão. Eu já saí da faculdade de jornalismo... Como toda jovem, né, Mariana? Mas eu já saí da faculdade de jornalismo em busca da minha pós, que foi sobre isso, como que se formavam as identidades, olha só, no Twitter na época, Uau. Que era a mídia social que eu mais usava, em semiótica. Então, assim, foi eu fiz a pós com foco em mídia social, mas com base em semiótica, Lúcia Santaella, por aí, e para poder fazer as mídias. E veio a pandemia, e aí eu vi que o marketing digital ele era cada vez mais necessário. As pessoas precisavam usar as mídias para se conectar com outras pessoas. Quer dizer, depois a pandemia dá um salto, né? Na área digital. Muito, muito. E eu percebi que tinham profissionais, assim, eu não fui direto para odontologia, nem para medicina. Eu comecei a oferecer esse serviço como freela para comércios que não tinham contato com os seus clientes,
para outros negócios, pessoas que precisavam se comunicar, mas não sabia como. Eu fazia esse freela de mídia digital. Quando eu saí da associação, eu foquei em área da saúde. Até pelo contato que eu tinha com muitos profissionais, com muitos dentistas, eu tive essa facilidade de criar essa estratégia para eles, sabendo como que eles iam se comunicar. Então, a pandemia foi, assim, o maior mote que me desafiador, assim. Eu fiz muitos cursos online na pandemia sobre mídia digital. E todo mundo falava, as pessoas precisam saber se comunicar e se posicionar nas mídias digitais. E eu acredito que esse é o futuro, assim. Não tem como voltar para trás, não tem como regredir, as coisas só vão avançar. Só. E isso foi o que me fez mudar de área. E assim, para os nossos ouvintes, para quem vai estar nos assistindo, o que é um posicionamento digital? Mariana? O posicionamento, o digital. Tem muita gente que fala, eu não vou ficar fazendo dancinha na internet, eu não vou ficar, sabe, me expondo. Isso não é posicionamento. A dancinha até pode fazer parte, mas se esse for o seu perfil. Então, assim, hoje e cada vez mais, nós, pacientes, estamos nas mídias digitais. Então, quando alguém fala para mim de um médico, de um dentista, de um psicólogo... Primeira coisa que você faz é olhar. É olhar o Instagram. Antes a gente olhava no Google. É. Hoje a gente olha no Instagram. A gente quer saber o que esse profissional está postando, o que ele faz, quais foram os casos que ele atendeu. Se ele não está posicionado, se ele não tem constância nas mídias sociais, hoje eu já avalio assim, será que ele é bom? Ninguém está falando dele. Então, assim, o posicionamento é como que eu escolho me posicionar nas mídias sociais. Eu lembro que logo que eu comecei, eu tinha uma cliente que era cirurgiã plástica. Ela, mas eu não sei nem o que eu vou falar. Eu falei assim, explica nas mídias, igual você está explicando para mim. Explica quais são as intercorrências que pode ocorrer numa cirurgia plástica, igual você está explicando para mim. Então, você tem que se imaginar falando com o seu paciente, que é o que você vai fazer, por meio das mídias sociais. Esse é o posicionamento. Quem é o meu paciente e como que eu vou me comunicar com ele? Isso é sobre você. E aí você, na verdade, pega esse paciente e amplia isso para muitos possíveis pacientes. Muitos possíveis pacientes. Assim, a gente sempre sabe qual é o nosso perfil de paciente. É claro que aqui, se a gente for falar, é assim, qual que é o perfil dele, se ele é high ticket, médio ticket, qual que é o salário dele, qual que é o perfil, a gente tem que pensar. Mas quando a gente vai para as mídias sociais, quando ele vai se posicionar ali, ele vai conversar com vários pacientes dele e também possíveis indicações. Então, pessoas que vão compartilhar algum conteúdo que ele postou, pessoas que podem gostar do que ele faz e falar, não, eu quero me consultar com esse dentista ou com esse médico a partir do que ele fala e a partir do que ele explica. É uma conexão. Assim como a gente vai na primeira consulta, a gente já sabe se a gente se conectou ou não com aquele profissional, nas mídias vai ser a mesma coisa, assim. Então, a diferença é que nas mídias fica mais exposto. Então, a pessoa já sente na hora se ela quer ou não, diferente da primeira consulta. Quer dizer, então, a primeira coisa que eu tenho que pensar para aparecer, né, numa rede social é imaginar um posicionamento digital, como você nos ensina Sim. aqui, e como que eu sou e o que eu quero passar para o meu público. Isso. Então, é a conversa que eu teria com uma pessoa que seria meu público, eu amplio isso. Né? E aí, como é que é essa ideia de construir a marca? Os médicos estão construindo marcas? Estão. É assim, hoje a gente fala, todo mundo é marca. Então, como que você quer ser visto? Como que você quer ser reconhecido e como que você quer ser lembrado? Então, é uma marca. A diferença é assim, que a gente transforma essas pessoas de acordo com aquilo que ela quer transmitir. Porque uma marca faz isso. Quando a gente lembra de alguma marca, de Nike, de outras marcas, assim, a gente fala, o que ela me transmite? Ela passa esse, vamos chamar assim, de brand. E a mesma coisa na medicina. Então, assim, como que eu quero ser visto pelas pessoas? Qual que vai ser o meu tom de voz? Eu sou uma pessoa incisiva? Eu sou uma pessoa calma? Eu sou uma pessoa que falo direto? Eu sou uma pessoa que elucido mais? Mas tudo isso a gente vai trabalhar dentro do que você é.
Eu vejo que, assim, muitas pessoas, hoje já tem mudado um pouco, mas a diferença, assim, de trabalhar com tantos profissionais da área é que nenhum profissional é o mesmo. Então, assim, eu posso ter 2, 3 profissionais que fazem a mesma especialidade, mas o conteúdo não é o mesmo para esses mesmos profissionais, porque eles têm um diferencial deles. Olha que interessante isso. É. Porque dá a impressão assim, mas eu sou ortodontista, mas tem tantos ortodontistas. Não, a gente precisa achar o nosso jeito. Exatamente, a gente precisa... E a nossa especialidade também, né? Quer dizer, tem o jeito da pessoa, mas também tem aquilo que ela se especializou, que vai fazendo um diferencial no consultório dela. Exatamente. Esse exemplo que você trouxe é ótimo da ortodontia, porque assim também tenho mais de um cliente ortodontista e eles não são a mesma pessoa, porque eles falam de coisas diferentes, eles têm pacientes diferentes, eles têm estilos diferentes. Então, na hora que a gente vai fazer um conteúdo, elaborar um conteúdo para eles, o conteúdo não é igual, porque assim, o público-alvo deles é diferente. Então é isso que os médicos, profissionais da saúde, psicólogos, eu tenho também psiquiatra, eles têm que se atentar assim, quem que é o meu público? E não imitar determinada pessoa. Você pode usar como referência de conteúdo, mas não imitar. Não pegar, às vezes, eles trazem, às vezes, pessoas que têm 100 mil seguidores, 200 mil, e se comparam. Todo mundo tem um começo. Então, assim, eu sempre falo, o seu posicionamento ele está alinhado com os seus valores, com a imagem que você quer transmitir. Qual é o seu valor? O que torna você um profissional único e diferenciado? É isso que vai te fazer estar ali nas mídias sociais, é isso que vai fazer com que o seu público goste de você ou não. E tá tudo bem, assim, a gente não precisa agradar todo mundo. Mas quando a gente começa um trabalho de mídia, eu sempre peço para a pessoa escrever sobre quem é ela, por que ela escolheu aquela profissão, por que ela gosta, qual foi a diferença que ela fez, porque ela está ali alinhada com a história dela e a partir disso ela começa a se posicionar nas mídias. Então o posicionamento é muito isso, assim, é sobre você, como você quer ser visto, lembrado, encontrado e como seus pacientes vão te perceber e vão gerar essa conexão. Nossa, muito interessante, porque você está trazendo também um lugar que é o da autenticidade. É isso também, Mariana? É ser autêntico, assim. Às vezes, nas mídias, a gente não é sempre o mesmo. A gente precisa fazer essas pausas e entender como que a gente está sendo... que a gente quer ser percebido também. Então, até ontem, na aula do Saber Ampliado, eu falei sobre isso, sobre os stories, que as pessoas têm muita dúvida. Posto... A ideia da dancinha. Você começou a falar, eu iria te perguntar isso. Então, assim... É para fazer o quê? Se você é uma pessoa brincalhona e que dança, dança. Porque assim, se você se sente bem fazendo isso, tá ok. Assim, as pessoas têm medo de se expor ao ridículo porque não vai ser elas. Não vai fazer parte da essência delas dançar. Mas se você é essa pessoa, se você é odontopediatra, se você é pediatra, se seu público é mais lúdico... contador de histórias. Exato. Então, assim, é o tipo de público que você quer atingir. Então, assim, a dança, ela faz parte de uma linha editorial que a gente tem para os profissionais. Então, assim... Se ele gosta de fazer isso e quer usar as mídias para ter esse seu momento, ok, mas não significa que todo mundo tem que fazer isso para chamar a atenção. Então, assim, como que você quer chamar a atenção? E se você foi para uma linha mais popular e gostou disso e se deu bem, ok também, isso é sobre você, é sobre a sua autenticidade, a sua audiência se conectou com você e é isso que importa. Agora, o conteúdo, né? A gente escuta muito falar também, você falou do posicionamento digital e muitas vezes a gente olha e está escrito assim, criador de conteúdo digital. Esse público que você trabalha precisa também ser muito cuidadoso, porque algumas informações são informações que envolvem a saúde da pessoa. Primeiro, eles estão criando mais conteúdos e segundo, como é esse cuidado em relação aos possíveis pacientes que eles vão vir a ter? O que você vai orientando?
Os médicos e dentistas, eles têm que postar de acordo com o código de ética da medicina ou da odontologia. Quer dizer, tem alguma coisa de referência. Sim, então assim, ser especialista também na área da saúde é ter esse cuidado e esse olhar para o que o código de ética fala. Então, assim, você vai postar um antes e depois, assim, o paciente autorizou a postar esse antes e depois, você vai, às vezes, tirar o olho da pessoa para ela não ser identificada, tem que ter um médico, um dentista que é responsável por aquele caso, você tem que colocar, principalmente em harmonização orofacial, que... eu não lembro exatamente qual é o texto que a gente tem que colocar, mas assim, dizer que os resultados é de acordo com aquela pessoa, que a gente não vai conseguir chegar num resultado... Até isso precisa colocar. Precisa. Porque é igual o corte de cabelo. Eu quero o corte de cabelo igual dessa modelo, mas assim, o seu cabelo é outro. Não vou sair como a Gisele Bündchen, não vou. O seu corte, o seu tipo de cabelo é outro, né? Então, assim, o seu rosto é outro, outro modelo, outro biotipo. Então, assim, tem que especificar e tem que ter esse cuidado também, assim, de deixar claro. E eles também têm a responsabilidade civil, que eles são responsáveis por tudo aquilo que eles fazem no paciente. Então, assim, existe... E publicam, né? E teoricamente. Publicam. Então, tem que ser autorizado. Então, assim, existe o extremo, aquelas pessoas que não agem de maneira ética. E até saiu uma matéria no Estadão sobre isso, eu li até antes de vir aqui, que tem médicos que vivem tomando advertência do Conselho Regional de Medicina, mas não mudam a sua postura. Mas tem aqueles que são mais cuidadosos e rigorosos até com a maneira que eles vão aparecer ali. Então, hoje, por exemplo, a gente foi fazer a gravação de um curso, tinha que olhar se estavam todo mundo ali paramentado. O óculos, a máscara, a touquinha no cabelo, luvas. Então, assim, são cuidados que a gente, de ter trabalhado também na área da saúde, sabe que precisa ter ao expor ali nas mídias sociais. Então, assim, a área da saúde, ela tem que respeitar o código de ética, assim que, por exemplo, como um psicólogo não vai postar sobre o paciente que ele terminou de atender e trazer... E contar o caso, né? Exatamente. É também ter ética. Entendi. Quando você está falando bastante dos pacientes, tal, os terapeutas também estão procurando você? Como que se dá isso, né? Porque às vezes o terapeuta é uma coisa até mais sensível ainda, porque vai mexer com a saúde emocional da pessoa. Eles também estão indo nas mídias sociais? Você tem acompanhado? Sim, eu já tive cliente que era psicólogo. Você falou que é muito da linha da psicanálise. Uhum. A psicanálise, ela tem um jeito diferente de se posicionar nas mídias, que ela não é tão apelativa, porque ela também se posiciona com cautela e respeitando o tempo de quando fazer os posts. Já atendi psicólogos e sim, eles buscam muito como que eles vão se posicionar nas mídias, mas também o psicólogo, ele traz a linha da bagagem dele. Então, por exemplo, ele traz alguma coisa que é comum na sociedade, tem psicólogos que são especialistas em luto, outro hoje em TDAH, autismo. Então, assim, ele traz exemplos e referências da literatura ou, às vezes, de experiências clínicas, mas sem dizer que atendeu o paciente, mas expor determinado comportamento para que eles possam ali estar na mídia e algum possível paciente se identificar como sintoma e buscá-los. A psicologia também, ela é assim, eu vejo que tem muita... ele é polêmico porque tem muita gente que critica quem busca pacientes a qualquer custo, então por isso que você tem que ter uma linha tênue ali de como que você vai se expor. E bastante psicólogo buscam assim, colocando sintoma para que a gente se conecte com aquilo e queira entrar em contato com o psicólogo. Você colocou aqui para gente que tem pessoas que têm 100 mil seguidores, não é? Mas realmente é o número de seguidor que vai importar? Ou é a qualidade desses seguidores que às vezes fideliza? Como é que você orienta seu público? Eu sempre pergunto. Teve um cliente que falou assim, mas eu só tenho 2.000 seguidores, eu queria ter 10 mil. Falei, para quê?
né? Você prefere ter 10 mil seguidores ou 2, 3, 4 clientes por semana marcando consulta com você? Então, assim, tem pessoas que não vão te seguir, mas conhecem o seu trabalho e vão marcar consulta com você. A pergunta é, para que você quer tanto seguidor? Se você for fazer um lançamento de um curso, tudo bem, é legal que você tenha uma audiência muito ampla. Mas se você é profissional, o mais importante para você é ser encontrado pelo seu paciente para que ele vá até você e para que ele marque consulta e vá até você. Esse é o principal mote. Então, eu sempre falo assim, você quer ter tantos seguidores, por quê? Exato. Se você quer ter só por ego, só por vaidade, ok. Legal, então é esse o seu motivo, mas se você quer ter paciente, a estratégia é outra. Então não é uma estratégia de ir atrás de seguidor, é uma estratégia de você converter aquilo que você postou em consulta. Então é isso que a gente trabalha a estratégia. Mas tem gente que quer bastante seguidor porque lança curso, porque lança infoproduto. Então, assim, é sempre importante saber para que você quer tantos seguidores. Exatamente, né? Você traz algumas perguntas de fundo que são muito curiosas, né? Que às vezes a gente não pensa. Ou seja, qual é meu valor? Qual é meu perfil? E aí, falando em valor e perfil, você falou das suas aulas lá na plataforma Saber Ampliado, né? Porque você também tem um curso, faz aulas ao vivo. O storytelling, a gente precisa colocar coisas da gente todos os dias. Como é que vocês estão orientando, né? Stories mesmo. É isso que você disse, contar uma historinha. Então, assim, todos os dias a gente conta, você, educadora, uma história. Uma história pra gente, uma história que a gente vai passar para as pessoas, uma história quando a gente encontra um amigo. A gente sempre tem uma história para contar, seja sobre qualquer coisa. Acontece que quando a gente vai pro Instagram, a gente trava. Você fala, não vou falar sobre isso. Mas será que isso é interessante? Mas quando você está conversando com um amigo, você traz alguma coisa do seu repertório, alguma coisa da sua bagagem para acrescentar naquela conversa, para que aquele diálogo continue. E os stories é a mesma coisa. Então, assim, você precisa, igual na aula eu falei, ser intencional com o que você fala e com o que você posta. Então, você vai postar, igual a gente está aqui. Hoje você vai postar sobre o podcast, a entrevista. Qual que é a sua intenção? É falar. É divulgar seus entrevistados, divulgar o seu conteúdo. Então, sempre pensar no porquê. E isso tem que estar atrelado àquilo que você quer passar para as pessoas que te seguem. E criar uma conexão. Então, se você viajou, talvez você não precisa postar tudo, mas uma viagem vai gerar uma conexão. Isso pode ter um sentimento com alguém que já foi para aquele lugar e vai se conectar com você ou vai te acompanhar muito mais nos stories, porque quer ver as imagens que você posta. Isso vai gerando uma conexão e a pessoa vai lembrando de você. Então, isso é conectar. E é para isso que a gente está. Eu sempre falo, pessoas compram de pessoas. Porque às vezes a gente pensa assim, olha, eu tenho então o meu Instagram, minha rede social, e eu vou colocar só coisas profissionais. E aí isso, pelo que você está trazendo, nos distancia da gente como ser humano, que vive como um outro, como você disse, que viaja como outro, que assiste um filme como outro, e a gente perde oportunidades, só até aprendendo aqui também, nem só, mas assim, a gente acaba perdendo oportunidades de vínculos, não é, Sim. Mariana? Então, assim, esses médicos ou dentistas ou terapeutas, ainda que eles possam trazer conteúdos e possam nos ensinar, porque eu mesma já aprendi tanta coisa com nutricionista, vem uma dica, uma coisa ou outra, também mostrar que tem vida, né? Atrás de tudo, né? Exatamente. Ou melhor, tem vida à frente de tudo, né? Exatamente. Por exemplo, eu adoro as poesias que você coloca. Porque eu gosto de poesias, porque assim, às vezes no dia a dia você não para ler uma poesia ou... Não faz uma reflexão, né? Exato. Então, assim, quando você coloca, você lê e você se identifica. E assim, de comentar, já falei para você, adoro as poesias que você posta, porque isso gera essa conexão. Então, assim, é postar com intenção, mas tendo uma história por detrás, né? Tendo um mote. Então, assim... Viagem conecta, comida conecta, família, cachorros conecta. Então, assim, você não precisa expor
tudo. É diferente de uma privacidade exposta, de uma coisa que é pessoal, de uma coisa que você quer mostrar como parte de quem você é. E isso é o que gera. Então, assim, pessoas compram de pessoas se conectam com pessoas. Então, quando você está ali se mostrando humana, que é para isso que servem as redes sociais, eu vou criar uma conexão com você. Então, assim, se você quer ser uma pessoa disciplinada, postar que você vai todos os dias na academia, então a Silmara não fala só de disciplina, ela também é disciplinada. É disciplinada porque todos os dias, né? Exatamente. Tem muita gente que posta, né? Exato. Que está indo na academia todo dia e tem um valor implícito, que é o valor, eu tô cuidando da minha saúde, eu tenho a disciplina, né? E às vezes a gente não faz isso. E quando poderia fazer, né? Exato. A gente acha que é fútil ou que é supérfluo, mas assim, é tudo a ver com volta àquela parte sobre os valores que a gente quer transmitir. Então, assim, o profissional, todos os dias ele está na clínica dele trabalhando. Não vou postar, todos os dias eu estou aqui. Mas para a gente que é paciente, a gente não sabe o que ele atendeu, o que ele fez, como que é a clínica dele, quem foi lá. Então, assim, a gente gosta de ver historinhas, a gente gosta de ver novelas. Então, a gente está ali o tempo inteiro querendo saber o que está acontecendo na vida do outro. E se você não posta, você perde, às vezes, uma resposta ou algum seguidor, ou o Instagram acaba na verdade, também usando algoritmo, entregando menos o seu conteúdo. Então, é sempre importante, assim, a gente marcar presença de uma maneira equilibrada. Então, eu sempre falo 80% vida profissional, 20% vida pessoal, mas assim, equilibrada. Mais traga, um pouquinho, isso, né? Isso, e saiba o que você quer mostrar da sua vida pessoal. Você não precisa fazer um tour pela sua casa, mas se você tem sempre um ambiente onde você trabalha e é ali, fale para as pessoas, vai gerando esse sentimento de conexão. Então a Silmara está sempre sentada nessa cadeira, tem sempre uma estante atrás dela, você vai, assim, a gente é visual, a gente é ser muito visual. Eu sempre falo assim, quando tem uma mulher que posta, uma médica, uma dentista, que ela falou sobre alguma coisa, psicóloga, qualquer pessoa que a gente segue, a gente gosta até de ver o que aquela pessoa está usando, um brinco, um anel, alguma coisa que a gente fala, nossa, que legal isso daqui, que bonito, também quero. Isso gera conexão. É o branding, é o posicionamento, é a marca, é como você vai ser lembrado, as pessoas vão lembrar de você até a forma que você se posiciona nas mídias. Então, porque tudo comunica, né? A nossa aparência comunica, o lugar que a gente está comunica, e a gente nada mais, nada menos está nas mídias sociais se comunicando. Quer dizer, olha que interessante que você está trazendo, né? Nós falamos muito na personalização do atendimento ao paciente, no caso da saúde, né? Mas você também fala da personalização do profissional. Uhum. Você fala assim, olha, vocês têm vida, você tem história, e incluir um pouco, se dar a conhecer, que tem tudo a ver com o que a gente tem dito aqui. A gente tem falado muito, não senta uma pessoa aqui para eu entrevistar que ela não conta um pouco da própria história de vida, que ela não mostra um pouco da trajetória, porque se a gente acredita, né, nesse novo movimento que é o aprender a vida inteira, que é algo que está muito forte na educação, você nunca mais deixar de aprender. Você está com um aluno, você aprender sobre ele, sobre que fase, se ele é a geração Z, se ele é a geração alfa, agora é a geração beta. Então, assim, não muda, e o mundo está muito rápido e veloz, justamente por conta também das tecnologias, né? E aí você vai trazendo isso, e a gente tem que ter esse retorno um pouco para a vida humana, porque a inteligência artificial está aí, não é? Não sei se você vai falar um pouquinho também do que está acontecendo, já que o marketing digital ele também vai estar próximo da inteligência artificial. Então, como que a gente, por um lado, tem uma coisa que é tão coletiva, e como que a gente recupera a nossa própria identidade? Então, eu gosto muito da sua linha, Mariana. Por quê? Porque você fala assim, olha, vocês são profissionais, mas não se percam de vocês mesmos. E é algo que eu
curto e compartilho, sabe? E aí eu vou para esse olhar, assim, como é que você está vendo a inteligência artificial, tudo fazendo tudo, e algoritmo, né? Que nem você falou, olha, às vezes não entrega. O que é desse tráfego? Então, como é que é isso? É assim, o não entregar, às vezes, é a gente também brincar um pouco com o algoritmo. Então, assim, quando eu coloco alguma coisa da minha vida pessoal, as pessoas vão curtir mais, as pessoas vão dar mais likes, as pessoas vão comentar mais. Pro algoritmo, teoricamente, ele não sabe o que eu postei. Ele sabe que as pessoas gostaram, que as pessoas interagiram mais comigo. Se eu deixo de postar, eu posto uma vez ou outra, ele não vai conseguir, assim, entender qual é o meu estilo de postagem e como que as pessoas gostam do que eu faço. Então, assim, por isso que eu falo da gente ter a constância nas mídias sociais. E, assim, não deixe de postar. Poste sempre, mas dentro de uma estratégia, assim, para que você também não suma. E quando o algoritmo está começando a entender quem você é, você some. Então, Entendi. Quer dizer que o algoritmo ele vai lendo um pouco, né? O que a gente posta e o número de curtidas. Sim. E se a gente vai dia sim, depois passa uma semana, aquilo fica perdido Sim. num mar de informações, Sim. né? E aí, assim, a gente perde um pouco do que o público gosta. Então, assim, às vezes porque ele não entrega sempre, todos os dias, para as mesmas pessoas. Hoje ele entrega para uma parte, amanhã para outra. Então... É um tráfego mesmo, né? E aí a gente tem que estar sempre ali. E aí as postagens pessoais, elas acabam assim... A família, amigos, curtem muito mais. Então a gente acaba trazendo de volta esse engajamento para o nosso Instagram. Todos estão evoluindo muito bem, assim, é sempre que eu falo, quando a gente vê que algum post não entregou direito, a gente precisa parar e falar o que as pessoas estão gostando de ver. Então, assim, de novo, as mídias sociais não é sobre você, é sobre o que o seu paciente, o que o seu público quer ver. De repente, ontem, um Reels entregou super bem e hoje não. Por quê? O que aconteceu? O que mudou? O que está indo bem que a gente pode continuar fazendo e o que está indo mal? Então, assim, todos os meus clientes, eu sou muito fã de todos eles, de verdade, assim, eu sempre falo assim, eu tenho muita sorte de trabalhar com essas pessoas que são tão fã da odontologia e da medicina e entregam o seu melhor e de também entender, eles entendem que o marketing é importante para eles, que eles podem ser referência dentro da área deles, mas eles entendem, isso é muito importante, porque assim, hoje em dia, não basta você ser só referência na sua área. Você precisa todos os dias mostrar o porquê você é referência. Todos dentro da linha acadêmica, dentro da linha, né, da saúde, eles são muito bem posicionados, mas eles precisam todos os dias estarem ali nas mídias sociais, marcando a presença e mostrando o trabalho deles. Gastar tempo e se dedicar a isso. E todos assim, eu tenho uma conversa direta com todos, assim, eles trazem também o que eles viram de novidade e o que eles gostariam de implementar no deles e são muito sinceros de falar, você acha que isso dá para colocar no meu Instagram? O que você acha da gente fazer isso? Como que a gente pode melhorar? Então, hoje, eu falo assim, a gente não tem que ficar mais obrigando ali. Hoje, eles já chegam com essa demanda. A gente tem que fazer isso, a gente precisa mudar isso. Eu quero gravar um vídeo falando isso, vamos fazer um post dessa maneira. Então, assim, eles entendem a importância do marketing digital para a vida deles. Assim, já não tem mais aquela coisa de eu não preciso disso. Hoje, assim, é um trabalho em conjunto. Eles são o que são, a minha agência oferece um trabalho para eles e a gente está ali com posicionamento e a presença. Essa é a palavra, Silmara. Presença digital. Isso é para todos como mensagem final? Sim, para todo mundo. Todo mundo. Não importa a sua profissão, se você for abrir um pouco esse leque. Para todo profissional autônomo, a presença digital é importante. Para finalizar, eu trago um exemplo que eu falo. Eu sempre trabalhei no jornal e nunca postei eu num fechamento de jornal, que a gente ficava, às vezes, à noite fechando o jornal, comendo pizza. Claro. Nunca postei.
hoje, sendo profissional autônoma, se eu não mostrar que eu estou ali trabalhando, que existiria um fechamento de jornal ou que tem reunião, eu não sou vista. As pessoas não sabem, eu não tenho um chefe acima de mim, eu sou eu. Então, todo profissional liberal, todo profissional autônomo precisa ter presença digital. O como é que eles precisam encontrar? Como que eu vou me posicionar? Mas a presença digital, ela é, assim, imperativa. Bom, então, para quem é um profissional autônomo, especialmente da área da saúde, a gente está aqui com uma mega especialista, que é a Mariana Pantano. Ela também faz parte da plataforma Saber Ampliado, e se você não se inscreveu, você está perdendo muito tempo, porque é uma assinatura e você tem acesso a milhares de cursos, incluindo do professor Cortella, Karnal, os meus em educação, e ela também pode te assessorar para que você tenha uma presença digital e possa ensinar também, porque para aprender a vida inteira a gente também precisa ter pessoas que ensinem e que compartilhem as suas profissões. Muito obrigado pela presença de vocês. Mariana, quero te deixar um presente. Oba! A gente tem uma metáfora aqui, que é a metáfora do aprender a vida inteira, que é um chale, né? Porque hoje estamos todos nós no mundo, imersos nesse mundo real e mundo virtual, mas que são tão concomitantes, né? E esse chale significa acolhimento, aquecimento, ternura, e que você possa se sentir muito aquecida por nós e venha quando quiser. Muito obrigada. Obrigada, amo chale, lenços. Obrigada, Muito obrigada, Mariana. E assim terminamos o nosso podcast Aprender a Vida Inteira.